A Hora do Teatro Espírita. Episódio 8. A Parábola do Semeador. Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Teatro Espírita Terceiro Milênio apresenta Projeto Contação de Histórias. E a história de hoje é a parábola do semeador. O semeador, como fazia todos os dias, saiu de sua casa e se dirigiu ao seu campo para nele semear os grãos de trigo que possuía, honrando a Deus com o seu trabalho honesto. Começou a semeadura. Enquanto lançava as sementes ao campo, algumas caíram no caminho, na pequena estrada que ficava no meio da seara. Alguns grãos caíram à beira da estrada e os passarinhos rápidos desceram e os comeram. O semeador, porém, continuou semeando. Outras sementes caíram num lugar pedregoso. Havia ali muitas pedras e pouca terra. As sementes nasceram logo naquele solo que não era profundo. O trigo cresceu depressa, mas, vindo o sol forte, foi queimado. E, como suas raízes não cresceram por causa das pedras, murchou e morreu. Outros grãos caíram num pedaço do campo onde havia muitos espinheiros. Quando o trigo cresceu, foi sufocado pelos espinhos e também morreu. A última parte das sementes caiu numa terra boa e preparada, longe dos pedregulhos e das sarças. E o trigo ali semeado deu uma colheita farta. Cada grão produziu outros 100, outros 60 ou outros 30. Foi o nosso Senhor Jesus quem explicou aos discípulos a parábola do semeador. As nossas almas são comparáveis aos 4 terrenos da história. E os 4 solos são o terreno do caminho, o solo cheio de pedra, a terra cheia de espinheiros e o terreno lavrado e bom. Jesus é o nosso divino semeador. A semente é a sua palavra de bondade e de sabedoria, e os diversos terrenos são os nossos corações, os nossos espíritos, onde ele semeia seus ensinamentos cheio de bondade para conosco. E como procedemos para com Jesus? Como respondemos à sua bondade? O modo como damos resposta ao amor cuidadoso do Divino Mestre é que nos classifica espiritualmente, isto é, mostra que espécie de terreno existe em nossa alma. Cada coração humano é uma espécie de terra, um dos 4 solos da parábola. O primeiro terreno se compara ao coração da pessoa que ouve a palavra do Evangelho e não procura compreendê-la, nem lhe dá valor. Aí aparecem as forças do mal e arrebatam o que foi semeado em seu coração. O segundo terreno, pedregoso, é a imagem da pessoa que recebe os ensinos de Jesus com muita alegria. São exemplos as pessoas entusiasmadas com o serviço cristão. Quando surgem as zombarias, as perseguições ou os sofrimentos, a alma, que é inconstante, abandona o caminho do Evangelho. O terceiro terreno é a terra cheia de espinheiros. É o caso das pessoas que recebem a palavra do Evangelho, mas depois abandonam o caminho cristão por causa das grandezas falsas do mundo e da sedução das riquezas. O quarto terreno é a terra lavrada e boa. É o símbolo do coração que escuta o Evangelho, procurando compreendê-lo e praticá-lo na vida. É a alma que escuta a palavra do Senhor, percebendo que está neste mundo para aprender a verdade e o bem, e assim dá frutos de bondade e eleva-se para Deus. E assim chegamos ao final da nossa história. E ela foi extraída do livro Histórias que Jesus Contou, escrita por Clóvis Tavares, editado pela editora Leike. Muito obrigado e até a próxima história.